Olá, eu sou a professora e pesquisadora Jordana Lara, sou historiadora e antropóloga. E esse é o Pod Escola, o podcast que é uma sala de aula. Essa série tem o nome Uma Olimpíada contra o Preconceito. E nela, vamos falar da história do esporte para refletirmos a respeito da história das relações étnico-raciais no Brasil. Esse é o episódio 1 e nele contamos com a participação do doutor em História Maxwell Coimbra e do doutor em Antropologia Social Túlio Mendanha de Oliveira, que trarão para a gente, a partir da história da fundação dos principais times de futebol goianos, a história de Goiânia, de Goiás e seus ecos na história do Brasil. Então, a gente indo adiante e compreendendo toda essa amálgama de narrativa e de sincretismos e de misturas e também de separações que vocês trouxeram, eu quero que a gente agora fale da relação do futebol com a questão do mito da democracia racial no Brasil. O racismo é uma marca suja na história do Brasil e, infelizmente, ainda hoje é, chegando ao ponto de precisar ser um crime estabelecido em lei nos dias de hoje. Como o futebol é parte fundante e fundada desse mesmo Brasil, ele não está livre desse crime. Todo mês, diversas notícias de casos de racismo com jogadores e jogadoras e também com torcedores e torcedoras estão estampados nos jornais, nos telejornais e nas redes sociais. Então, como a história do futebol no Brasil reforçou esse mito da democracia racial brasileira e como o futebol se relaciona com a questão do negro no Brasil? Não tem como nós pensarmos o futebol sem entendermos que ele também está inserido nos mesmos conflitos étnico-raciais que nós temos no Brasil. O primeiro jogador brasileiro a ser eleito o melhor jogador do mundo é um negro chamado Didi. Você pode digitar no Google agora que você não tem nada sobre o Didi. Só que o Didi tem um problema para a narrativa de que trata o negro como algo potente, de força e de talento bruto. O Didi, ele era um cara intelectual. Ele falava 4, 5 idiomas no período. O Didi era um cara que pensava o jogo. Isso é inadmissível. E o Didi não é um cara colérico. Ele é um cara que apaziguava. Tem uma imagem na Copa de 58 que é fantástica. Todo mundo esperado porque tomou gol. O Didi, não, calma aí, me dá a bola, toca em mim, que eu vou fazer a gente vencer. Então esse é o problema. A história do Brasil não aceita tocar no negro para que o negro faça a equipe vencer. E 12 de maio não é um dia qualquer para quem ama o futebol. Há 20 anos, o mundo perdia um dos maiores jogadores de todos os tempos. A folha seca pode soar estranha para as novas gerações, mas está marcada na história. Craque da Copa do Mundo de 1958, que já foi chamado de Príncipe Etíope e Mr. Football. Quando eu fiz o gol, parecia que o Maracanã vinha abaixo. Aquele eco. Mas hoje, em algum lugar, Didi está fazendo o que mais gostava: lançamento para Garrincha. Mas aí na história do Brasil se aceita o cara como Garrincha, que é negro, mas ele não é o cara que pensa o jogo, ele é o talento puro. Ninguém pode com o talento, com a força do negro, mas com alguém que pensa, não. Isso não é a história do futebol brasileiro, mas é a história como o futebol brasileiro é narrado. Porque quem narra a história do futebol brasileiro são os mesmos grupos. Quem narra a história do futebol brasileiro é quem não permite pensar o futebol a partir do protagonismo do negro que pensa o jogo. Mas não é pensa o jogo, não. É que pensa a sociedade. Então, assim, parem para pensar. A maioria dos jogadores brasileiros que vocês conhecem, que são brancos, tem nome e sobrenome. A maioria dos jogadores negros brasileiros não tem nome e sobrenome. A verdade, inventa-se apelidos para eles. Antes de Pelé, o Edson se chamou Gasolina. Ele não pode chamar Edson. Ele tem que ter um outro nome. E nós temos uma coisa muito absurda na história do Brasil, que a maior figura do esporte mundial não pode ser ele mesmo. A maior figura do esporte mundial, que é o Edson, ele tem que ser chamado de Pelé. Vocês ouviram e ouvem diversas vezes, eu concordo gosto do Edson, eu gosto do Pelé e não gosto do Edson. Por quê? Porque ele tem que se aceitar
nem ao Pelé, nem ao Edson foi dado o direito de se chamar Edson Arantes, nem a ele. E a história do futebol brasileiro vem repetindo isso sempre. E claro, gente, como eu falei para vocês, a gente pode entender o povo a partir de épocas, as transformações, o que permanece, o que muda. E hoje nós vivemos uma sociedade que quer mudanças no que diz respeito a isso. Nós vivemos uma sociedade hoje que não aceita mais, né, que essas pessoas sejam tratadas nos estádios, em outros lugares, sejam abdicadas da sua humanidade, que é isso que é feito quando se tomate racismo no estádio, né? Nós não aceitamos mais isso. Nós aceitamos isso até muito recentemente, mas nós, enquanto sociedade que se transforma, que se modifica historicamente, não aceitamos mais isso. Em termos de futebol, o pior cego é aquele que só vê a bola, que só vê o esporte. Não é assim que funciona, né? O Nelson Rodrigues dizia isso. A gente está falando de uma forma de expressão da cultura, de uma forma de expressão social e de uma forma de expressão da historicidade brasileira. Quando a gente fala, por exemplo, quando o Nelson Sargento cantava assim, crianças sem futuro, sem escola, se não der sorte na bola, vai sofrer a vida inteira. Ele está falando aqui das formas de projeção social, que uma das poucas formas de projeção social que os pobres, e quando a gente fala em camada pobre, a gente está falando eminentemente dos negros no Brasil, ele está falando de umas poucas formas de expressão social, de galgar socialmente um lugar na sociedade. Né? O Maxwell falou do Barbosa, e a gente precisa lembrar que o Barbosa, ele é, até hoje, talvez o 7-1 aplacou muito essa índole do carrasco brasileiro, que era o Didia, né? E depois virou a seleção da Alemanha em 2014, mas a gente precisa lembrar que o Barbosa, ele foi visto como o bode expiatório da nossa derrota para os uruguaios desde 1950. Se você falava em maracanaço, na hora vinha na cabeça a ideia do Barbosa. E o fato do Barbosa ser negro, com certeza, deu uma conotação muito mais negativa àquela derrota. Porque é a final da Copa do Mundo no Brasil, no Maracanã, o estádio mais emblemático. Quando se fala em futebol, fala-se em Maracanã. Quando se fala em futebol, fala-se em Brasil, ok? E aí acontece o quê? Acontece uma falha, né, do goleiro, que é um baita goleiro, mas por conta de um erro, e eu insisto aqui, e por ser negro, isso trouxe uma conotação muito mais negativa para aquilo que ele fez. Então, quando a gente fala em democracia racial, nos modos de racismo à brasileira, quando a gente fala em democracia racial, nessa forma de perceber o racismo de uma maneira mais otimizada, que não é igual aos Estados Unidos, poxa, né, se você pegar qualquer americano aí, eu me lembro de ver uma entrevista, não me lembro de quem, dizer, olha, nos Estados Unidos o negócio é aberto, porque quem é racista se declara como tal e vai para o embate. O negro é da mesma forma, ele vai para o embate. O brasileiro não, ele é disfarçado. O Florestan Fernandes dizia, né? Olha, você vai conhecer pouquíssimas pessoas que se dizem racistas, mas aquelas mesmas pessoas, todas elas vão dizer que conhecem pessoas racistas. Então, o racismo no futebol enquanto prática é uma prática cultural que refletia uma parte da sociedade brasileira historicamente patriarcal, historicamente construída a partir da ideia hierárquica do branco por sobre o negro, da cultura, de uma cultura majoritária sobre uma cultura, entre aspas, inferior, e mesmo pela ideia de raça. Quando o Maxwell trouxe para nós aqui, vejam como que isso está imbrincado, como que isso ainda está intrínseco na cabeça de todo mundo. Quando se fala em negro no futebol, você não consegue associar o negro com a ideia de intelectualidade, você só consegue associar rigor físico. Eu lembro a vocês que até pouco tempo atrás circulava uma propaganda da Caixa Econômica Federal, não tem a ver com o assunto em termos de futebol, mas tem a ver com o sentido de construção de intelectualidade branca. Circulava uma propaganda da Caixa Econômica Federal que mostrava Machado de Assis branco da cor da neve. Como é que você faz isso? Poxa, Machado de Assis era negro. Mas você passar para as pessoas a ideia do maior escritor da história do Brasil, um dos grandes intelectuais da história do Brasil, que ele era negro, poxa, como é que vai soar isso? Né? Aonde que vai estar a hierarquia que a gente criou durante todos esses séculos? Então eu penso que é por aí. A política de embranquecimento estabelecida, né, com a vinda
dessa eugenia enquanto um lugar de ciência imediata no Brasil. A gente não pode esquecer a forma com que o racismo ele é, inclusive, trazido para o Brasil de forma científica, entendido como algo científico, o que é muito perverso. Aí a gente vai ter uma manipulação das ciências para que ela responda a um processo discriminatório dentro da sociedade brasileira. Caminhamos até aqui. O que vocês nos trouxeram dá para a gente construir um conhecimento de entender como o futebol pode sim narrar a sociedade brasileira e o pensamento social brasileiro, e como o futebol traz em si as marcas da sociedade brasileira e sua cultura. E para a gente fechar esse episódio, eu quero que vocês me respondam e me explique, que busque fazer com que a gente entenda a expressão popular que afirma que futebol, política e religião não se discute. Na verdade, nós temos que observar a quem interessa nós não discutirmos futebol, religião e política, porque envolve necessariamente poder. E como envolve poder, quando nós aceitamos de forma natural ou naturalizada que nós não podemos discutir essas questões que são importantes não só na nossa vida social, mas é importante na construção do que nós somos, na construção da nossa própria identidade individual e coletiva, nós estamos abrindo mão de discutir quem nós somos, estamos permitindo com que os outros discutam e imponham quem nós somos. Então essa é a questão central, a meu ver, no que diz respeito e por que essa frase ela é tão popularizada. Queria chamar a atenção de uma coisa aqui para vocês, gente. Historicamente falando, só é utilizada a força quando as imposições culturais elas não são suficientes. Aí sim nós vamos nos utilizar da força. Ou vocês acreditam que a quantidade de filmes tratando povos nórdicos que nós temos nos últimos anos é feito de forma gratuita? Ou vocês acham mesmo que quando os Estados Unidos constrói os seus outros, constrói seus inimigos, e faz isso através do cinema, dessas sériezinhas que parece que não tem sentido algum, eles não estão tentando impor uma cultura? Se nós aceitarmos isso, eles não precisam usar a força. Quando eu estou falando nós, estão usando várias partes do mundo. Dessa forma, como nós já conversamos, a cultura é algo dinâmico, né? E o futebol, ele faz parte da cultura. A religião também faz parte da cultura. Se nós não discutirmos isso, que ele está sempre modificando, nós sempre vamos aceitar o que é o mesmo, e o que é o mesmo no nosso caso há mais de 500 anos. Na verdade, mais de 500 anos, viu? Quando nós falamos o mesmo, nós vamos alongar a história europeia por durante mais outros 1000 anos, nós vamos estar aceitando as mesmas imposições de quem nós devemos ser. Então, assim, discutir gera entendimento, e quando nós geramos entendimento de quem nós somos, nós geraremos entendimento de quem nós queremos ser. Este é o problema. Porque não se enganem, quando tem as pessoas, 2 senhorzinhos ou mais, estão lá na Praça Boa Ventura, neste exato momento discutindo futebol, eles não estão discutindo futebol, gente, eles estão discutindo quem eles são, como eles se entendem, como eles querem ser entendidos. Então existe lá o discurso oficial, aí dizem para eles, vocês não podem discutir futebol, vocês não podem discutir religião, vocês não podem discutir política. É porque nós não queremos que vocês discutam isso. Porque quando vocês discutirem isso, vocês verão quem vocês são e quem vocês podem ser. Obrigada, professor. Professor Túlio, por favor. A gente precisa entender que essa frase, ela é uma frase intencional. Nós estamos falando aqui de 3 terminologias que são terminologias que interessam muito aos poderes hegemônicos que elas não sejam discutidas. Eu gosto de dizer que nós temos o dever moral, nós temos o dever cívico de ensinar o porquê que se deve discutir religião, por que se deve discutir política e por que se deve discutir futebol. Afinal de contas, né? Mudar o mundo tem a ver com justiça. Se a gente não discutir essas 3 categorias aqui, vai acontecer o quê? O que está acontecendo hoje em dia? Uma sociedade que se propõe a uma espécie de anomia social, uma sociedade que se propõe a vislumbrar as dinâmicas digitais como mais importantes, às vezes, do que o mundo físico. E eu gosto sempre de falar desse tema de futebol, e eu gosto demais de uma frase do ex-jogador, do Carlinhos Bala, o Maxwell, porque
nós, enquanto professores, ela não serve muito bem. A gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Porque a mão que aplaude é a mesma mão que vaia. Eu acho que ele deve ter lido aquele poema do Augusto dos Anjos, a mão que afaga é a mesma que apedreja, e ele reformulou, e para mim ele reformulou de uma maneira sensacional, cara. É isso. Bom, então quero encerrar partindo de uma frase que resume muito bem o significado do futebol para a cultura e as possibilidades que ele traz. O Camus foi perguntado, recém-chegado de uma vez que ele foi visitar sua mãe na Argélia, ele voltou e perguntou qual é a coisa mais importante que você aprendeu. Olha, aprendi muitas coisas, só que as coisas mais importantes que aprendi na vida foi colocando a minha calça sentado em uma arquibancada de estádio de futebol, porque lá eu pude conhecer pessoas como eu e pessoas que eu pensava que eram diferentes de mim e que no fundo tinham coisas iguais a mim. Enfim, eu gosto muito de pensar isso, pensar as dinâmicas a partir disso. Nós podemos, nós devemos, nós temos a necessidade de conhecermos diversos pensamentos. Nós temos a obrigação, enquanto professores, enquanto estudiosos, de conhecermos o pensamento de diversas formas, da forma mais ampla e plural possível. O mais importante do que nós conhecermos todos esses pensamentos é conhecermos as pessoas para quem esses pensamentos chegarão. Nós precisamos conhecer as pessoas com as quais nós dialogaremos e construiremos o ensino e a aprendizagem. Professores, eu quero agradecer a participação de vocês, agradecer o quanto de conhecimento vocês trouxeram para a gente. Eu quero pedir para vocês que deixem uma frase ou um pensamento para os alunos e alunas que estão nos ouvindo, para que eles possam refletir até o nosso próximo episódio. Eu quero deixar a partir de uma frase de um dos grandes jogadores da história do futebol, que é o Johan Cruyff. Perguntado sobre vencer de forma errônea ou com favorecimento, ele dizia que mais importante do que vencer é como vencer. Os verdadeiros campeões voltam para ser campeões novamente. Então, mais importante do que soluções mágicas para vencer ou para realizar os sonhos, independentemente do que você imagina. Olha, vencer, eu gostaria de deixar para o pessoal que está nos ouvindo a seguinte mensagem que eu aprendi com a minha trajetória, que é: estuda. O Vida Louca é o cara que se propôs, diante de todas as adversidades, diante de tudo, diante do professor, mesmo diante daquela pessoa que chegou nele: bicho, você não consegue, porque você... Não, eu consigo sim, eu vou estudar e eu vou vencer e pronto. Vencer na vida, lembrando que é um conceito complexo, né? Mas para mim é isso, né? É o caminho de construção social, ele tem a ver com a formação intelectual das pessoas. Muito obrigada, professores. É uma honra ter tido essa conversa-aula com vocês. Uma coroa em forma de black, trança deixada por meus ancestrais. Talvez pra você carregar toda essa cultura seja pesada demais. Uma coroa em forma de black, trança deixada por meus ancestrais. Talvez pra você carregar toda essa cultura seja pesada demais. Acho pesado pra uma criança, sabe que minha mãe tá criando uma dama de ódio, é só pressão. Quero ver quem não reclama, já falaram da minha boca, meu cabelo e da minha pele. Ainda bem que a sua opinião não me interfere, só difere, mas em casa mamãe cura minhas feridas. Diz que eu sou maravilhosa, sou uma negra e ainda logo o choro passa. Olho pra ela apaixonada, mulher guerreira que me ajuda a vencer as batalhas. Uma coroa em forma de black, trança deixada por meus ancestrais. Talvez pra você carregar toda essa cultura seja pesada demais. Uma coroa